E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra, após revelar ao Caio que foi a Irene a mandante da sabotagem dos freios do carro que Daniel dirigia, verá o irmão furioso prometer fazer justiça com as próprias mãos. Juntos, decidem expor toda a verdade ao Antônio. Irene será jogada contra a parede e confessará detalhes do crime que ninguém sabia. Petra, Antônio e o Caio vão escutar a vilã revelar um detalhe macabro que ela fez na noite da morte de Daniel. Caio, transtornado, vai falar: "Mas isso que acabou de confessar é pior do que a própria morte do meu irmão. Eu vou fazer você pagar com as minhas próprias mãos." Irene receberá do Antônio um dos piores castigos da vida. Na delegacia, Marino por telefone receberá uma denúncia anônima bombástica sobre algo estranho encontrado no túmulo do Daniel. A polícia reunirá o Antônio, Caio e a Petra e vai abrir o caixão na frente de toda a família. O que será encontrado dentro deixará todos os presentes chocados. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Petra expor todos os crimes da Irene ao Caio. O rapaz, completamente pasmo com as revelações da irmã, diz: "Minha nossa, então quer dizer que a responsável por todos esses crimes e a morte do nosso irmão Daniel estava debaixo do nosso nariz o tempo todo?" Petra e o Caio decidem unir forças para fazer Irene pagar por todos os crimes. Eles decidem desmascarar a vilã na frente do Antônio. Juntos, os irmãos partem em direção à fazenda do pai, sem fazer ideia que algo tenebroso está prestes a acontecer na residência. Enquanto não chegam no local, dentro do quarto da casa, Irene estará ao telefone conversando com alguém. Antônio, andando pelos corredores da casa, notará uma conversa estranha da esposa. Escondido, se aproximará da porta e ouvirá a mulher ao telefone falar: "Faça do jeito que estou mandando. Não posso correr esse risco. Já descobriram tudo." Antônio entrará no quarto e cobrará satisfação da esposa sobre com quem está e o que está falando. Nervosa, a mulher do ricaço tentará desconversar, mentindo que estava falando com Cacá do salão de beleza, mas desconfiado que já estava. Antônio prometerá ficar de olho nela. Será nesse momento que o Caio e a Petra chegam na casa. No quarto, Irene e o marido escutam Caio gritando na sala. Antônio, sem demora, corre em direção aos filhos. Irene, sozinha no quarto, comenta: "O Antônio não pode desconfiar. Aliás, ninguém pode desconfiar do que está prestes a ser feito." Na sala da casa, Caio e a Petra avistam o pai surgir na frente deles com uma cara de poucos amigos. "Eu posso saber o que pensam que estão fazendo, seus desnaturados? Filhos traidores. Os dois traíram o próprio pai." Petra rebaterá falando que não traiu ninguém, coisa nenhuma, que apenas não compactuará com os crimes cometidos pelos pais. Caio toma a frente da situação e fala: "Espera, Petra. Pode deixar que eu mesmo vou revelar tudo. Vou tirar a máscara da mulher que o senhor chama de esposa." Antônio se irrita e, com os olhos arregalados, ordena: "Que história é essa, rapaz? Você lava a sua boca para falar da Irene. Você tá me entendendo, Caio? A Irene não é igual a sem vergonha da sua mãe." De repente, a vilã surgirá, afirmando que o marido tem toda a razão, e completará dizendo: "Você está ouvindo seu pai, Caio? Antônio me conhece muito bem. Ele sabe que eu sou a única pessoa nesse mundo na qual pode confiar de verdade." Petra retrucará, questionando o motivo de não ter confessado ao pai todos os crimes que ela cometeu. Irene, de pernas bambas, pedirá à filha que cale a boca. Caio afirma: "A minha irmã pode até calar a boca, Irene, mas eu não vou me calar. Já sei de todos os teus crimes e o Dr. Antônio vai adorar saber um por um." Antônio, sem entender o que está acontecendo,
exigirá uma resposta rápida e clara. Irene tentará encerrar a conversa pedindo ao marido para não dar ouvidos ao Caio e à Petra. Antônio insiste. Eu quero saber o que eles têm para revelar. Vamos, seus dois inúteis. Revelam logo e depois dá-o fora das minhas terras. Caio se aproximará da madrasta e com sangue nos olhos vai falar, olhando dentro dos olhos dela. Esperei por esse momento a vida inteira, Irene. Chegou a hora de destruir teu castelo de areia. Eu vou fazer justiça por todo o mal que fez a mim e a minha família. Petra, sem perceber que após Caio revelar os crimes da Irene, acontecerá uma tragédia. Ela pede, por favor, irmão, fala logo. O nosso pai precisa saber tudo o que a minha mãe fez. Caio enche o peito de ar e promete revelar tudo. Você está certa, guria. Vou falar tudo agora mesmo. Vou começar revelando que não foi o seu gentil quem atirou na minha mãe. Quem atirou na Ágata naquela noite foi a Irene. Ela entrou aqui na casa e disparou 3 vezes contra a sua esposa, Dr. Antônio. Antônio dirá que a Irene prestou um favor para toda a sociedade, livrando daquela mulher. Caio, não satisfeito, pedirá ao pai para se segurar, para não cair para trás com a próxima revelação. Irene, com medo de ser desmascarada, pedirá à filha que interrompa o Caio antes que seja tarde demais. Petra dirá que a verdade vai aparecer independentemente do que venha acontecer. Caio diz: a Irene, a mulher na qual o senhor diz que é a grande companheira da vida, a melhor mãe do mundo, a melhor esposa, foi ela. Ela quem? Irene grita. Não, Caio, não fala nada disso ao teu pai, por tudo que mais ama nessa vida. Se você revelar o que eu estou imaginando que vai revelar, uma tragédia poderá acontecer nessa casa. O teu pai jamais me perdoaria. O noivo da Aline afirma. Eu não estou ligando para o que vai acontecer com você, Irene. Você tem que pagar pelos crimes que cometeu. Antônio, mais confuso do que já estava, pedirá para saber que espécie de crime o filho mais velho vai acusar a madrasta. Caio decide revelar. A Irene, foi ela que mandou sabotar os freios do carro que o meu irmão Daniel dirigia. Antônio, completamente chocado, exigirá saber que história é aquela. Irene tentará negar, afirmando que o enteado está mentindo. Petra assume as rédeas da situação e fala: por favor, mãe, não tente negar. O Ramiro confessou tudo. Você pagou o mecânico para sabotar os freios do carro do Caio. Mas naquela noite, não foi o Caio quem entrou no carro. Quem entrou naquele carro foi o Daniel. Caio dirá ao pai que Ernesto, Dalva e Sidney também foram vítimas da Irene. Tudo para tentar manter o crime em sigilo. Petra ainda lembrará dos atentados sofridos por Caio e pelo Ademir. Irene, ao perceber que a casa caiu, tentará justificar. Espera, Antônio. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, precisa me ouvir. Você precisa me dar um voto de confiança e escutar uma coisa que eu tenho a revelar. Com mais raiva do que já estava, o vilão dirá que vai dar a Irene o pior dos castigos, mas que antes dará a oportunidade de explicar o que tem para explicar. Irene prometerá revelar algo que o Ramiro não contou ao Caio e a Petra. Enquanto o Antônio, Petra e o Caio aguardam Irene revelar o que prometeu revelar, na delegacia de polícia, Marina receberá uma ligação anônima bombástica que mudará o rumo da trama. Ao atender, ouvirá a pessoa do outro lado da linha afirmar que alguém mexeu no túmulo do Daniel La Selva. Perplexo, o delegado fala: como é que é? Você tá me falando que viu alguém abrindo a cova do Daniel La Selva? Mas para quê? E quem fez isso? A pessoa encerrará a ligação. Confuso, Marina chamará o Silva na sala e vai pedir: é o seguinte, Silva. Acabei de receber uma ligação informando que a cova de Daniel La Selva foi violada. Peça autorização ao juiz.
Hoje mesmo vamos abrir e ver o motivo do túmulo do irmão do Caio ter sido aberto. O delegado, acompanhado da equipe, seguirá em direção ao cemitério, sem imaginar que vai descobrir algo chocante. Enquanto os policiais não chegam no local, na casa dos La Selva, Irene justificará ao marido, ao Caio e à filha, que jamais imaginou que o Daniel poderia entrar no carro no lugar do Caio. Irene confessará que realmente contratou os serviços do Ernesto para sabotar os freios do carro, mas que a única pessoa que queria ferrar era o Caio. Antônio grita: "Chega! Você vai terminar essa explicação dentro do escritório. Vou dar o castigo que merece, Irene. E depois vai juntar todas as suas coisas e picar a mula dessa casa. Nunca mais quero ver sua cara lavada." A vilã perguntará o que o marido estava pensando em fazer com ela. Antônio responde: "Isso você vai saber em poucos minutos." Petra, ao ver o pai arrastando a mãe pelos cabelos para dentro do escritório, pedirá que não a machuque. Será nesse momento que o Caio receberá uma ligação do delegado revelando estar no cemitério na frente do túmulo do Daniel La Selva. Espantado, o filho do Antônio pergunta: "O que você está fazendo na frente do túmulo do meu irmão? Aconteceu alguma coisa, Marina?" O delegado informará que alguém não identificado entrou em contato com a polícia denunciando ter visto alguém mexendo na cova. Caio, espantado, dirá que isso é loucura. Marina também diz: "Pode ser loucura sim, Caio, mas para garantir, estamos aqui no cemitério e tenho em mãos a autorização para abrir o caixão e ver o motivo da cova ter sido violada." Enquanto Caio conversa com o Marino por telefone, Petra escuta Irene gritando por socorro de dentro do escritório. Petra se aproximará da porta e pede: "Pai, larga a minha mãe. O que o senhor está fazendo com ela trancados nesse escritório?" A jovem ouvirá o pai ordená-la que os deixem a sós, que em poucos minutos terminará o que está fazendo com a esposa. Não demora muito. A porta do escritório é aberta. Antônio sairá. Petra pergunta o que fez com a sua mãe. Caio também aparece. "Pessoal, temos que ir agora mesmo ao cemitério. Tem algum mistério envolvendo o Daniel. Parece que alguma coisa aconteceu na cova do meu irmão." Petra diz: "Vão na frente, Caio. Eu preciso ver o que aconteceu com a minha mãe primeiro." Enquanto o Antônio e o Caio seguem em direção ao cemitério, Petra entra no escritório do pai e, ao ver o que aconteceu com a mãe, comenta: "Minha nossa, mas o que o meu pai fez com a senhora, mãe? Eu não sabia que ele poderia ser capaz de fazer uma coisa dessas. Me perdoa." Será nesse momento que o Caio e o Antônio chegarão juntos no cemitério. Marina, ao ver o homem que mandou atirar na Lucinda, tentará manter a calma e avisa ao Caio que alguém anônimo garantiu que abriram a cova do Daniel. Caio comenta: "Não entendo, Marina, mas por que será que alguém abriria a cova do meu irmão?" Antônio exigirá que a polícia abra a cova imediatamente. Marino, com menos paciência do que já estava, manda: "Cala a boca, seu verme. Aqui quem manda e desmanda sou eu. Será que eu fui claro?" Caio, curioso para saber o motivo de alguém ter aberto o túmulo do irmão, pede ao Marino: "Eu confesso que também estou maluco para saber o motivo de terem aberto o caixão do meu irmão, Marino." O delegado dirá que fará a abertura do túmulo naquele mesmo instante. Será nesse momento que o Caio receberá uma ligação da Petra. "Caio, o nosso pai é pior do que imaginávamos. Ele fez uma coisa horrível com a minha mãe. Vou levá-la para o hospital. Foi algo extremamente horrível." Enquanto a ambulância leva Petra e a Irene ao hospital, no cemitério, Caio pedirá ao pai que revele o que ele fez de grave com a Irene. Antônio diz: "Tá preocupado com aquela sem vergonha? É isso, seu moleque. A Irene teve o que mereceu. Foi ela a responsável pelo teu irmão Daniel ter morrido." Marina, ao escutar aquilo, pasmo, se aproximará perguntando que história é aquela. Caio explica:
É isso mesmo que ouviu, Marina. A Petra descobriu através do Ramiro que foi a Irene, a pessoa que contratou os serviços do mecânico para sabotar os freios do carro. Marina afirmará que logo depois de abrir a cova do Daniel, precisará do depoimento oficial da Petra para formalizar uma denúncia contra Irene La Selva. O delegado autorizará os coveiros a retirar a pedra do túmulo e, na sequência, o caixão também. Caio, Antônio e o delegado observam o caixão sendo retirado. Marina manda: podem abrir e retirem a tampa. A tampa será retirada. Caio, Antônio e Marina ficam de queixo no chão com o que avistam. Caio fala: mas o que significa isso, Marina? Alguém pode me explicar? O delegado, mais confuso do que já estava, responde: eu confesso que estou tão ou mais surpreso quanto você, Caio. Eu quero saber o motivo que alguém teria para fazer uma coisa dessas. Retirar o corpo do teu irmão de dentro do caixão. Antônio, furioso, exigirá que a polícia descubra o motivo do corpo do Daniel e não estar dentro do caixão. Caio receberá outra ligação da Petra, informando que a Irene foi atendida pelos médicos. Caio revelará à irmã que o corpo do Daniel não está no caixão. Petra diz: foi exatamente sobre isso que liguei para você, Caio. Eu sei quem tirou o corpo do nosso irmão do cemitério. Caio pedirá para saber quem fez uma coisa dessas. Petra revela: foi a minha mãe. Ela mandou alguém tirar o Daniel daí. Confuso, Caio perguntará o motivo da Irene ter feito uma coisa dessas. Petra chama: ela mesma vai explicar isso a você pessoalmente, Caio. Venha agora mesmo ao hospital. Além de saber o que a minha mãe acabou de me revelar, você também vai ver o que o monstro do nosso pai fez com ela. Pouco tempo depois, Marina e o Caio chegam no hospital. Petra aparece e chama: venham comigo. Ela vai revelar tudo. Ah, detalhe, vocês também vão ver o que o Antônio La Selva fez com ela. Não se assustem, por favor. Caio, Marina e a Petra se direcionam ao quarto da Irene. Ao entrar em um dos quartos do hospital, Caio e Marina ficam horrorizados com a situação da vilã. Caio diz: meu Deus, mas o que exatamente o meu pai fez com ela, Petra? A filha da vilã dirá que Antônio raspou todos os cabelos da cabeça da mãe e tentou tirar a pele do rosto dela, e que por esse motivo a Irene está enfaixada igual a uma múmia. Com dificuldades, a vilã revelará que mandou tirar o corpo do Daniel da cova, com medo que a polícia fizesse alguma espécie de exumação para usar como prova contra ela em uma possível acusação. Antônio também será preso depois que Marina conseguir as provas que faltavam dos crimes que Ramiro confessou. Me conta aqui abaixo qual é o seu personagem favorito. Escreva o nome dele. É o Caio, o Marina, a Aline ou a Lucinda? E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.